assistiremos a um vídeo introdutório sobre o lançamento da estante virtual do Instituto Brasileiro de Execução Penal. Conheça a estante virtual do IBEP. Aqui, você encontrará a experiência profissional dos principais especialistas nos temas de sistema prisional e sistema de medidas e penas restritivas, convertido em produção intelectual. São diversas teses, artigos, livros e trabalhos científicos, tudo em um só lugar. Acesse agora mesmo www.8enep.com.br/estante virtual. Curta, compartilhe e dissemine conhecimento. Para o lançamento oficial da estante virtual do Instituto Brasileiro de Execução Penal, ouviremos o coordenador científico do Instituto Brasileiro de Execução Penal, IBEP, Dr. Sérgio Salomão Checaira. Boa noite a todos, a todas. É um prazer muito grande estar aqui, ainda que de forma virtual. Gostaria de estar presencialmente em Brasília. Eu estou muito orgulhoso de estar participando da recriação do Instituto Brasileiro de Execução Penal. Eu queria, desde logo, cumprimentar todos os amigos, mas, infelizmente, são muitos que eu vejo aqui. Eu vejo a professora Ela, a Mônica, o Arthur. Enfim, eu queria falar em nome da nossa presidenta, a doutora Vera Regina Miller, que tem sido essa guerreira na reconstrução do nosso evento, deste evento e do nosso instituto, e também falar da importância do trabalho da nossa secretária executiva, a doutora Márcia de Alencar. Queria, em nome delas, cumprimentar a todos que eu não posso mencionar. São duas mulheres que fizeram acontecer na recriação do nosso instituto. Eu, como vocês sabem, sou uma pessoa da academia, da universidade, ainda que seja também advogado. A minha atividade principal é a atividade acadêmica. E eu lamento sempre que na academia, no Brasil, a gente não consegue exercer aquele papel de pesquisa, de discussão, de trabalho doutrinário que convence as pessoas e que transforma cidadãos e cidadãs. Por isso, foi pensado, com a recriação do nosso instituto, uma estante virtual em que os membros do instituto e todos os nossos colaboradores, que não são poucos, poderiam trazer a experiência acadêmica para o compartilhamento de ideias no âmbito do site do IBEP. Por isso, vários dos nossos companheiros e companheiras já escreveram para a estante virtual. Temos artigos do Fábio de Sá e Silva, do nosso querido Adeildo Nunes, da Márcia de Alencar, do Rodrigo Duque Estrada de Roig, que é defensor público no Rio, do nosso querido promotor Renato Marcão, do nosso amigo Maurício Kini, ex-representante do CNPCP e do DEPEN, da Fabiana Costa Oliveira Barreto, de grande importância para as penas alternativas, do professor Carlos Eduardo Adriano Japiaçu, professor titular da UERJ, da professora Ela Vieco Volkmer de Castilho, né? E também com o meu contributo, com alguns artigos que permitirão ao estudioso das execuções penais ampliar o seu leque de discussão com os nossos autores diretamente. A estante virtual ela visa a preencher uma lacuna, que é essa lacuna da universidade, de tal sorte que ela vai permitir ao estudioso que ainda se inicia nas letras da execução penal ter algum acesso a esse debate, um debate tão diversificado e tão rico, não é? Que permitirá a ele
em pouco tempo, estar acompanhando as nossas reuniões, mais do que acompanhar, participar e discutir e levar essa discussão para os seus colegas, para os seus companheiros, para outros alunos da universidade, para pessoas que trabalham no âmbito da execução penal, agentes penitenciários, enfim, para toda a comunidade jurídica. Eu gostaria de pedir a todos os membros do nosso instituto, e, repito, não são poucos, que mandem seus artigos aos cuidados do nosso site, né? Porque nós imediatamente publicaremos, daremos divulgação a esses artigos. E é exatamente desta grande divulgação que nós permitiremos a possibilidade de troca e de compartilhamento de ideias. Eu só tenho a parabenizar a Vera e a Márcia pelas iniciativas que tomaram na data de hoje e, a partir de hoje, com o evento que se inicia com uma conferência de abertura amanhã de um professor estrangeiro, um professor espanhol, Iñaki Rivera Beras. Muito obrigado e boa noite a todos e todas. Para a palestra inaugural deste seminário, cujo tema é Estado de Coisas Inconstitucional do Sistema Penitenciário Brasileiro, nós gostaríamos de convidar, como presidente da mesa, o conselheiro do Conselho Científico do IBEP e desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Dr. Luciano André Lozecan. E como palestrantes, a subprocuradora-geral da República, membro honorífico do IBEP e professora da Universidade de Brasília, doutora Ela Vieco Volkmer de Castilho, e o membro do Conselho Científico do IBEP, professor da Universidade de Oklahoma, Fábio Sá e Silva. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de saudar inicialmente e, fazendo saúdo a todos os integrantes da mesa, as autoridades já nominadas, na pessoa da Vera Regina Miller, queridíssima colega, a juíza pretora aqui do Estado do Rio Grande do Sul, pioneira e precursora nas penas alternativas no Estado e depois no Brasil, dando-lhe um beijo à distância, porque essa pessoa maravilhosa e transformou a vida de tantas pessoas Brasil afora, implementando, realizando, fazendo as penas alternativas acontecerem em todo o Brasil. Não fosse o teu trabalho, Vera, talvez não estivéssemos aqui. E gostaria também de saudar muito especialmente o querido colega, hoje aposentado, Adeildo Nunes, presidente também do IBEP durante algum tempo, hoje no exercício da presidência está a Vera, né? Colegas que têm um significado não apenas para as alternativas penais e para a execução penal, para a magistratura, para o Ministério Público, para as defensorias públicas, para os advogados em geral, porque são pessoas de escola, são pessoas que dedicaram parte da sua vida a uma área tão difícil, tão árida, como é a da execução penal. Não é fácil trabalhar com execução. Eu sou juiz há 26 anos e, por vezes, a gente cansa. Por vezes, dá vontade de nós entregarmos as nossas armas e dizer, façam o que vocês bem entenderem, porque desse jeito não dá, né? Mas esse momento não é um momento de reclamar. Pelo contrário, é um momento de desafios. É um momento de nós fazermos desse limão que nós temos, que é o nosso sistema penitenciário nacional, uma limonada. E talvez o IBEP, junto com outras instituições públicas e privadas, seja um canal privilegiado para nós conseguirmos começar a mudar essa realidade, mais do que na hora, que grita e que faz com que nós sejamos, dentre os países do mundo, um dos piores em termos de tratamento penal às pessoas privadas de liberdade. Hoje falaremos sobre o estado de coisas inconstitucional, a partir da DPF 347, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, e nós temos duas pessoas que vão falar, pelo que eu tenho aqui na ordem, né? É o Fábio Costa Sais Silva,
que é professor assistente de estudos internacionais e professor de estudos brasileiros da Universidade de Oklahoma, e é pesquisador afiliado do Centro de Profissões Jurídicas da Harvard Law School. Tem formação em Direito, Ciências Sociais e Políticas Públicas, com graduação pela USP em 2002 e mestrado em Direito pela UNB em 2007. E é PhD em Direito, Política e Sociedade, também por uma universidade americana. Tem experiência docente na graduação e pós-graduação, né? E bem como na concepção e implementação de reformas institucionais nas áreas de justiça, segurança, cidadania e governança democrática. Possui uma produção intelectual e acadêmica que recai sobre a organização social do direito e das profissões jurídicas em diversos contextos institucionais atinentes à formulação de políticas públicas e processos de desenvolvimento. Para debater com o Fábio, nós temos a queridíssima professora e esposa de um juiz com o qual tive a oportunidade de trabalhar no Conselho Nacional de Justiça, Dr. Volkmer de Castilho, e a doutora Ela Vico Volkmer de Castilho. Possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 71, mestrado em Direito Público pela Universidade Federal do Paraná, em 87, e doutorado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, em 96. É professora de graduação e pós-graduação na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, onde lidera o grupo Candango de Criminologia e o Moitará, grupo de pesquisa em direitos étnicos. Suas atividades de ensino, pesquisa e extensão se inserem na linha de pesquisa da criminologia, estudos étnico-raciais e de gênero, nas 3 sublinhas: criminologia, política criminal e segurança pública, estudos de gênero e relações étnico-raciais, dogmáticas, críticas e direitos humanos. Integra o núcleo de estudos e pesquisa sobre a mulher, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, onde também leciona no programa de pós-graduação em Direitos Humanos e Cidadania, na linha de pesquisas de políticas públicas, movimentos sociais, diversidade sexual e de gênero, raça e etnia. É membro da Red de Acadêmicos de Derecho de la América Latina, Red ALAS, é docente da Escola Superior do Ministério Público da União, onde é co-líder do Grupo de Pesquisa Gênero e Raça, e também é membro do Ministério Público Federal, onde ocupa e exerce o cargo e as funções de subprocuradora-geral da República. É com imensa satisfação que eu apresento esses queridíssimos colegas, com os quais tive a oportunidade de trabalhar e conversar já em algumas oportunidades, com o Fábio mais de perto, com a doutora Ela, até porque o Fábio também foi servidor do Ministério da Justiça, né, onde tivemos um contato mais próximo. E falaremos sobre o estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário. Nesse sentido, já gostaria de dizer aos colegas, e trazendo aí uma provocação já inicial para suscitar e não deixar esse debate morno, porque esse debate é muito profundo, talvez um primeiro questionamento, né? Em que medida a decisão do STF na DPF 347 mudou a nossa realidade? Se não ficou com uma carta de intenções, uma proposta muito bem elaborada, mas que na prática não dispensa, não prescinde da colaboração de outros poderes, como o Legislativo e o Executivo, e se nós não estamos diante de um instrumento quase como se fosse um tigre de papel, né? Que rosna, que grita, mas que não transforma a realidade. Então, talvez esse seja um dos grandes desafios que nós temos hoje, em termos de fazer implementar, fazer realizar e tornar concreta essa decisão do Supremo, que não foi pouca coisa. Foi uma conquista, sim, né? Mas em que medida nós, com os atuais instrumentos do direito, seja no âmbito do direito penal, do processo penal, da execução penal e mesmo do direito administrativo, vamos mudar essa nossa realidade, porque parece, né, que pouca coisa mudou, né? Não obstante o esforço de muitas instituições, né, e vejo aqui uma que está presente, que é através do Lanfred, através do CNJ, que tem feito um trabalho fantástico, né, seja a partir da implementação das audiências de custódia,
da implementação dos escritórios sociais, enfim, de toda uma política pública judiciária voltada à melhoria desse sistema que é tão cruel e que é tão desumano e que fere tanto e tão profundamente os direitos fundamentais de forma tão frequente e avassaladora, né? Então, eu passo a palavra de imediato, não sei quem começa, se o Fábio ou a ela, né? Mas, de qualquer maneira, acho que começa o Fábio, a ela como posterior debatedora. Então, Fábio, a bola está contigo, pode chutar aí, vamos começar nossos 90 minutos de bom futebol. Muito obrigado, Luciano. Queria saber se vocês me ouvem bem. Sim. Ótimo. Bom, queria agradecer, né, imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, participando desse evento. Esse processo de recriação do IBEP, né, que deve muito a essas pessoas que vocês nominaram aqui, sobretudo Márcia e Vera Miller, né, mas também a todas aquelas outras pessoas que estavam, acho que atomizadas, né, trabalhando nesse tema, mas que enxergaram nesse convite a oportunidade de se recongregar, né? Foi um processo que a mim me pegou um pouco de surpresa, né? Foi uma coisa um pouco inesperada no ano passado, quando eu recebi, o semestre passado, quando eu comecei a receber alguns convites para participar de reuniões, para participar do famoso grupo de WhatsApp, né? Que parece que o que move muitas das coisas hoje no Brasil. Mas eu confesso que, ao longo desse período, e sobretudo enquanto eu me preparava para esse evento, né, eu me senti muito bem, né, eu me senti muito bem porque tem aquela frase aquela frase, né, que diz que dentro de cada um de nós existe alguma coisa que não tem nome, né, e isso é o que somos, né? E eu acho que eu encontrei, né, nessas interlocuções com vocês, eu encontrei na minha retomada de contato com a política penitenciária no Brasil, né, muito daquilo que eu sou, o que eu quero ser, né? Muitos dos sonhos que eu gostaria de sonhar ao lado de pessoas como vocês. Então, queria, né, realmente mostrar aqui minha gratidão de ter sido incluído nesse processo, né? E que a gente possa realmente fazer do Instituto um espaço, né, que seja vibrante, acolhedor, né, e corajoso para fazer o que precisa ser feito na execução penal no Brasil, né. Eu vou compartilhar aqui, assim, eu vou e volto nos slides só porque a gente sabe que a coisa das telas, né, dá um pouco de, enfim, bagunça um pouco a nossa inteligência visual, né? Mas, então, essas seriam um pouco as minhas considerações iniciais, né? E eu queria começar, a minha ideia de preparar isso aqui, essa fala, foi um pouco assim, tentando ir no básico, né? Até porque, um pouco como o Salomão dizia há pouco, né? Acho que a ideia é fazer também do IBEP um espaço que tem interlocução com muita gente, de muitos campos, né? E de muitas profissões, né? Agente penitenciário, né? Pessoal da saúde, da educação. Então, acho que tirar um pouco do peso jurídico desse debate, eu acho que pode ser interessante, né? Então, eu começaria chamando a atenção para o contexto em que esse debate surge, né? Que é o contexto chamado litígio estrutural. O que é o litígio estrutural? É uma escolha de organizações da sociedade civil, sobretudo nesse caso, inicialmente, né? Depois a gente vê também Ministério Público e Defensoria entrando como partícipes, né? Mas são organizações da sociedade civil que resolvem trazer isso para o judiciário, né? Buscando uma forma de tutela que não era tradicional no direito brasileiro, né? Pelo contrário, mas que existia no direito comparado, vamos dizer assim, né? Sobretudo tem alguns países como a Colômbia que inspiraram muito esse movimento. Eu destaco isso porque isso não é um movimento trivial que a sociedade civil fez, né? Eu fiz pesquisas recentes, nos últimos 3 anos, com ativistas anti-tortura no Brasil, né?
entrevistei essas pessoas, queria compreender um pouco assim quais são as táticas, né, que elas têm na sua atuação, qual era o papel do direito nisso. E eu cheguei ali a um cenário que é muito complicado para o mundo jurídico, né? Na verdade, existe uma hesitação muito grande dos ativistas anti-tortura no Brasil de recorrer ao judiciário, de entender que o judiciário pode ser um espaço que pode dar as respostas para o problema da tortura. Tem uma série de causas para isso, eu discuto isso em alguns textos que eu publiquei, né? Mas isso foi uma coisa que me surpreendeu naquela época, porque, sobretudo no contexto em que eu fiz a pesquisa, eu esperava, né, que houvesse uma ansiedade, né, desses agentes para provocar o judiciário para poder responder aos problemas da tortura. E, na verdade, eu encontrei essa hesitação, né, e até uma resistência mesmo de compreender que o judiciário pudesse fazer isso, né? Então, nós temos esse contraste com esse cenário da política penitenciária, né, em que as organizações da sociedade civil vão e dizem, não, na verdade, a gente acredita na justiça, né? E aí a juíza, assim, então, uma DPF, né, uma ação de descumprimento de pretexto fundamental, de preceito fundamental, que tramita no STF, né, e que resulta nessa declaração de que o sistema penitenciário brasileiro vive um estado de coisas que ele é estruturalmente, né, incompatível com aquilo que está escrito na Constituição da República. Como o Luciano dizia, forte do STF, né, e é um pronunciamento também corajoso do tribunal, justamente porque esse ônus cultural fora do Brasil e na experiência de se tentar mudar a sociedade por meio da justiça, né, esse debate é um debate muito forte, muito sensível. Quer dizer, até que ponto, né, sentenças, decisões judiciais podem alterar problemas sociais, né, sobretudo aqueles que têm caráter mais estrutural, né? Muitas vezes há na literatura registros de que decisões judiciais tornaram a coisa pior do que ela era, né? A gente vê isso, por exemplo, no início ali nos Estados Unidos, em que o movimento LGBT procurou os tribunais para buscar obter sentenças, né, no sentido da constitucionalidade do casamento homossexual. Houve ali um chamado backlash, né, com os estados passando legislação que era ainda mais hostil a esses grupos, né? E podem haver outros exemplos aí, né, no caso de combate à corrupção, né, ou outros temas, né, em que a atuação da justiça tornou as coisas piores, né? Então, eu acho que o desafio, como o doutor Luciano colocava aqui, para o STF e para a sociedade brasileira, é construir o dia seguinte desse pronunciamento, né? E esse dia seguinte, ele vem né, sendo, em grande medida, e é isso que esse aqui é um ponto que eu queria deixar salientado, né, ele vem, em grande medida, sendo trilhado por caminhos de mais mobilização da justiça no caso de habeas corpus coletivos, né? Então, a gente tem aí um habeas corpus coletivo visando colocar em prisão domiciliar, né? Inicialmente mães ou gestantes, depois pais ou responsáveis de menores de 12 anos. E essas são ações que, quando elas rebatem no STF, obviamente que elas encontram, né, um contexto favorável, porque o tribunal já declarou que o sistema penitenciário é estruturalmente incompatível com a Constituição, ele viola direitos, né? Quando chega uma ação que postula, né, um benefício para um grupo que é ali descrito como um grupo que né, estaria melhor se estivesse fora do sistema prisional, né, estaria menos sujeito a determinados riscos e também, né, excluir esse grupo ali do sistema prisional, cumpre um objetivo social mais amplo. É evidente, né, que o tribunal olha para isso e olha com simpatia, né? Tanto que, de fato, concedeu
medidas liminares, né, nesses habeas corpus para determinar imediatamente a remoção dessas pessoas para um regime mais benéfico ou prisão domiciliar, né? O que, de novo, coloca, né, em primeiro plano o problema, né, o problema de qual a consequência disso, né, que o doutor Luciano colocava aqui. Recentemente, nos dias 14 e 15 de junho, o STF fez uma audiência pública justamente para avaliar um desses HCs, né? Uma audiência pública de monitoramento, essa é uma característica do litígio chamado litígio estrutural, né? Quer dizer, não é obrigatório que os tribunais façam essas audiências de segmento, mas é altamente recomendado, justamente para que eles possam, né, verificar se as suas decisões estão sendo cumpridas, né? E o ministro Gilmar Mendes, então, opinou por que se fizesse essa audiência, obteve a concordância da segunda turma do STF e foi feita a audiência, né, para analisar o cumprimento ou descumprimento de uma dessas liminares. Muito bem. E aí, o que a gente observa? Eu assisti, né, quase a totalidade das manifestações da audiência, se não a totalidade, né? São, se não me engano, umas 15 horas de vídeo, um pouco mais, 16 horas de vídeo, talvez, né? Um material muito rico, né, com muitos posicionamentos ali colocados, né, por agentes de vários segmentos, né? Sistema de justiça, defensoria, Ministério Público, sociedade civil, executivo, né? E aí tem dois pontos, obviamente, que saltam aos olhos, né? Que é a existência de gargalos organizacionais, falta de processos, muitas vezes, para, né, identificar essas pessoas, né? Quem são os beneficiários? As pessoas estão diluídas ali na chamada massa carcerária, né? Sem que os estados ou as administrações penitenciárias tenham clareza de quem são, né? Mas também existe esse outro elemento que eu chamei aqui de compreensões dissonantes, né? Existe uma resistência grande por parte de agentes do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público, né? Que está documentado lá na audiência, né? No sentido de compreender que esse relaxamento essa soltura, né? essa remoção para prisão domiciliar, né? Isso não pode ser, né, uma coisa corriqueira, né, e tranquila, né? Então vão se criando obstáculos. Como é que você prova que tem alguém sob a sua responsabilidade com menos de 12 anos? Né? Tem casos que são citados, por exemplo, famílias alternativas, né? A pessoa era responsável por alguém menor de 12 anos, obviamente que no momento que a pessoa vai para a prisão, alguém ocupa esse papel, e que bom que ocupa, né? Pode ser uma avó, pode ser uma tia, né? E aí isso é tomado, então, pelo administrador e depois, muitas vezes, inclusive, pelo juiz, né? No caso concreto, né? Como uma evidência de que não é desnecessário colocar essa pessoa em prisão domiciliar, porque já está a situação familiar ali que justificou tudo isso já está resolvida, né? Bom, eu acho que nada disso é novidade para a gente, né, que acompanha a política penitenciária, né? Na verdade, me parece que a sina do sistema penitenciário é um pouco essa, né? Uma vez eu escutei uma metáfora numa palestra que alguém disse que o sistema penitenciário era como um tubo de pasta de dentes, né? Quer dizer, você aperta de um lado, né, e sobe e vai para o outro lado, né? Se você adota políticas que visam desencarcerar, né, o sistema arruma um outro meio de reencarcerar as pessoas, né? A gente viu isso, por exemplo, na lei de drogas no Brasil, né, que foi editada para fazer uma distinção entre usuários e traficantes e tentar encarcerar só traficantes, né? Que, na verdade, passou a encarcerar mais gente depois que ela foi editada, né? Tem uma série de eventos aí históricos que demonstram essa resiliência do sistema, né, penal e penitenciário em manter as pessoas presas, né?
um pouco a pergunta que o Luciano colocava no início, quer dizer, como é que será que a própria decisão, né, que declarou o sistema penitenciário brasileiro como parte do estado de coisas inconstitucional, né, também não está sofrendo, né, dessas resistências, desses gargalos, né? E aí, se me permitirem, eu vou retomar aqui os 2 pontos que foram deferidos, né, numa peça longa, com vários pedidos, né, na ação, na ADPF, que ensejou a declaração do estado de coisas constitucional, que o primeiro era o descontingenciamento do FUNPEN, né, e o segundo, as audiências de custódia. Né. Foram 2 coisas que o STF falou, não, o executivo tem que fazer, o judiciário tem que fazer, né, porque isso vai garantir uma redução do encarceramento, e, ao mesmo tempo, uma melhor condição de tratamento penitenciário das pessoas, com geração de vagas, com equipamento dos estabelecimentos, a partir de unidades de saúde, etc. Né? O FUNPEN, à época, estava com bilhões aí de reais, né, contingenciados. Então, quer dizer, dinheiro, né, e audiência de custódia. Tá? E me parece que a avaliação que a gente pode fazer dessas 2 medidas que foram deferidas, né, na ADPF é uma avaliação de, no mínimo, né, ou melhor, no máximo, aquele copo meio cheio e meio vazio. Tá? Sem dúvida, há um progresso grande na implementação das audiências de custódia, né, e a gente deve isso realmente muito à liderança do CNJ, né? Mas também existem inúmeros, e aí o IBCCRIM, por exemplo, fez um estudo sobre audiências de custódia, né? O próprio DMF do CNJ fez estudos sobre audiência de custódia, ou colheu relatos, enfim, que estão presentes nas manifestações, documentos que o DMF produziu, né? Inclusive para a própria audiência, que mostram que ainda tem aí uma série de amarras, né, nas audiências, né, e que foram agravadas pela pandemia da Covid. Aí uma circunstância, né, inesperada. Eu, pelo menos, não esperava viver uma pandemia na minha vida. Eu acho que ninguém esperava, né, mas que acabou, de certa forma, né, ajudando a, né, de certa forma, legitimar ali uma resistência, né, e o número de audiências de custódia caiu muito desde 2020, mas mesmo que a gente considere a pandemia, como eu dizia, né, os estudos que foram feitos sobre audiência de custódia, acho que não sei se a professora ela orientou algum, mas eu sei que, né, pessoas do grupo de pesquisa dela fizeram parte desses estudos que eu acabei, depois eu li, né, e os achados realmente são, né, de que é muito assimétrico, né, tem lugar que funciona, tem lugar que não funciona. A ideia de usar as audiências de custódia para fazer um filtro para possíveis casos de tortura também é super problemático, como isso é administrado, implementado, né? Quer dizer, o juiz perguntando para a pessoa se ela foi torturada na frente do policial, né, que foi responsável pela prisão, enfim, né? Todos esses problemas, né? E na parte do FUNPEN, né, se a gente for olhar também os dados que estão disponíveis, né, claro que no momento em que se descontingencia e que se autoriza o gasto, né, muito desse dinheiro é repassado para os estados, né, e tudo mais, né? Mas eu também tenho as minhas dúvidas se, de fato, isso conseguiu produzir aquele nível de transformação estrutural, né, que o Luciano dizia lá, né, e que eu acho que o STF pretendia quando tomou essa medida aí ousada, né? Então, eu acho que a questão que essas audiências deixam para a gente, né, é se, de fato, claro, ajustes pontuais, e aí tem muita sugestão, né, ali nas falas, né, de procedimentos que poderiam ser adotados, né. A doutora Maria Tereza, por exemplo, falou do uso de... Ela né, mencionou tarjas em processos para identificação das pessoas, meios, né, de identificação, alguma coisa assim. Eu acho até que
Hoje em dia a gente até deve pensar em termos de sistemas eletrônicos de gestão de processos, né, que ajudassem a identificar possíveis beneficiários desses habeas corpus para poder fazer o acompanhamento, né? Enfim, tem medidas de ajustes pontuais que podem sempre ser feitas, né? Toda a organização, todo processo pode ser melhorado, né? Mas me parece que o sistema penitenciário, ele, de fato, né, demanda mudanças mais estruturantes, né? E aí eu vou trazer 2 pontos que eu colhi de algumas falas na audiência, que eu acho que podem contribuir nesse sentido, né? O primeiro é, evidentemente, né, a adoção de um plano, de uma política nacional do sistema penitenciário, né? Plano também sempre fica uma coisa banal, porque todo governo teve o seu plano, né? Mas aqui eu acho que era um plano realmente para poder endereçar as questões que estão colocadas no âmbito da ADPF, né? Que talvez o STF pudesse, de alguma maneira, induzir, né, o Estado brasileiro a desenvolver, e aí pudesse acompanhar, então, a execução desse plano. A própria execução dos recursos do FUNPEN, me parece que um dos problemas é justamente porque falta ali um plano, né? Tanto que é difícil de monitorar o que está acontecendo concretamente, né? E aí plano tem metas, tem governança, né? Tem sistema de monitoramento e avaliação. E o executivo, obviamente, que não é um único ente que tem que estar presente num plano como esse, né? O plano precisa ser poderes intersetorial, é uma coisa complexa, né? Mas eu acho que é o que pode dar algum senso de governança e capacidade de intervenção nesse terreno, né? E aí tem um outro debate lá, né, na ADPF, que é o debate sobre a compensação punitiva, né? Ou seja, uma vez que se reconhece que o estado de coisas do sistema penitenciário é inconstitucional, que o sistema penitenciário é estruturalmente incompatível com a Constituição, nós também estamos reconhecendo que quem está lá no sistema penitenciário está tendo seus direitos sistematicamente violados, né? Em qualquer compreensão de como as coisas funcionam no mundo do direito, se você tem o seu direito violado, você deveria receber alguma forma de indenização por isso, né? Tá lá, responsabilidade, né? Os itens básicos da responsabilidade, né? Ação, omissão, dano e nexo de causalidade. Tá tudo ali, né? Como é que você, então, implementa isso aqui, né? E aí a ADPF tinha uma sugestão sobre os peticionários da ADPF tinham uma sugestão de que, né, os dias que fossem vividos por alguém num sistema como esse pudessem contar, né, em dobro, 3 vezes, sei lá, né, como uma forma de reparação, né, para fins de cumprimento da pena. Isso foi uma coisa que o STF, na época, indeferiu, né, porque ele entendeu que ele estaria invadindo a seara legislativa, não deixa de ter razão, né, nisso, porque não há no Código de Processo Penal, no Código Penal e nem na Lei de Execução Penal uma previsão nesse sentido, né? Talvez uma interpretação extensiva da remissão, aí a professora ela pode talvez opinar com mais propriedade, se há alguma saída judiciária, né, para isso, mas eu acho que é uma solução a ser considerada, né? E aí, para terminar, eu queria dizer assim, que tudo isso acontece em um determinado contexto também político, né, que eu acho que tem 2 coisas aí que chamam a atenção nesse contexto. Primeiro, eu chamei aqui a redução do policy space no executivo e no legislativo. Mas eu estou falando especificamente em relação às mudanças políticas que o país viveu nos últimos anos, né? Que, de fato, obstaculizam muito a nossa capacidade de esperar, né, que o executivo e o legislativo podem abraçar essa causa, né? Eu chamo a atenção, por exemplo, para o que aconteceu com a política de indulto no Brasil, né, que era um espaço que vinha ganhando muita tração como política de desencarceramento, os decretos de indulto, né,
e que depois, né, das eleições de 2018 perderam porque o presidente que foi eleito ele tinha uma promessa de que não ia soltar preso, né? Então, de se esperar, né? É um instrumento que a gente perde por conta, né, da política, mas é da política isso, né? Assim como o legislativo também, né, que foi eleito em 2018, um legislativo mais hostil, né? E aí tem análises de cientistas políticos que mostram essas mudanças de perfil, tá? Fundamental a gente ter isso em mente, porque também não dá para ir além daquilo que se pode, da onde se pode, né, esperar que se vá, né? E o segundo, eu acho que é o surgimento da polícia penal, né? Que é uma demanda que nasceu lá, ou que se articulou, que se galvanizou lá na Conferência Nacional de Segurança Pública, né, a primeira e única que a gente teve, e que depois teve sucesso no legislativo e que me parece que altera aí, significativamente, né, o contexto socioprofissional da execução penal, né? Há uma necessidade de regulamentação da polícia penal, né? Então, ou seja, também há um espaço para se poder fazer uma disputa do que é ter polícia penal como sendo, né, a força de trabalho nos estabelecimentos penais, né? Mas, sem dúvida, também há esse giro, né, para o lado de uma ideia de polícia, né, que não é desprezível o significado disso, né? Você pode ser menos polícia ou pode ser mais polícia, mas você é polícia a partir da aprovação dessa PEC, né? E, quer dizer, quais são os efeitos disso e quais serão ainda, né, os efeitos disso para resolução desse constitucional que a gente vive aí no sistema. Era isso, eu acho que eu fiquei aqui dentro do limite do meu tempo. Queria agradecer de novo o convite, né? Dizer que é um prazer aqui estar com a professora ela certamente vai trazer aqui um aporte muito mais qualificado do que a minha fala, né? Eu queria situar aqui algumas coisas, colocar algumas coisas em perspectiva, mas estou muito ansioso para ouvi-la e depois para ouvir todo mundo que puder participar do debate aqui. Obrigado. Muito obrigado, Fábio, por ter ficado rigorosamente dentro do tempo. É genial, porque nós temos o prosseguimento do nosso evento. E eu acho que tu tocaste num ponto fundamental aí. Talvez o nosso grande problema seja a política, né? E o direito que essa política tem gerado. Há poucos dias atrás, nós tivemos o Congresso Estadual da Magistratura e ouvimos o Boaventura de Souza Santos sobre a sua mais recente obra, que é O Futuro Começa Agora, da pandemia à utopia. E ele centra as suas críticas no próprio sistema capitalista, no colonialismo e no patriarcado, dizendo, olha, enquanto a gente não mudar essas três perspectivas que andam juntas, né, a gente não vai modificar muito o nosso cenário em todas as áreas. Então, eu já passo aí a palavra à professora Ela Vico, né, para as suas considerações, e a senhora tem 30 minutinhos aí para fazer as suas observações, seus apontamentos, as suas provocações. E depois nós temos 20 minutos para os assistentes fazerem os seus questionamentos aqui pelo chat. Professora Ela. Tá certo. Muito boa noite. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui nesse congresso, de participar do IBEP, né? Estou nessa situação de sócia honorífica, né? Isso é realmente uma grande honra. E, Fábio, nós ficamos assim, né, conversando durante essa semana, como é que seria esse nosso diálogo. Eu acho que você fez uma ótima introdução, né? E então eu vou chutar a bola mais adiante. Mas eu queria esclarecer um pouquinho mais, porque eu fiquei assim um pouco vendo
essa audiência, né, na época, no dia 14 de junho, eu assisti parcialmente, não consegui finalizar, porque realmente foi um dia, assim, das 8h30 até umas 8 horas da noite, e depois, no outro dia, uma terça-feira de manhã. Então, essa parte da tarde do outro dia, eu tive que assistir agora. Realmente é um material riquíssimo. Eu acho que todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando deveriam assistir, porque dá uma ideia do problema, e eu diria assim, né, eu acho que é um problema político, né, e um problema de, por exemplo, nós do IBEP, como que nós vamos nos colocar dentro desse contexto. Então, eu não estava entendendo muito, porque falava em estado de coisas inconstitucional, na DPF, falava no HC, e aí, finalmente, eu entendi, e eu acho que é importante para as pessoas entenderem exatamente o que está acontecendo do ponto de vista processual, porque essa audiência, apesar de ela falar na DPF, ela não é uma audiência dentro da DPF em continuação, monitoramento da DPF, mas é do HC 165704. Esse HC, já que a gente falou no início também em cidadania, ele foi impetrado por um estudante de direito de Espírito Santo, o Júlio César Carminati Simões. Ele impetrou um habeas corpus coletivo, e nesse caso, então, como ele não é legitimado para tanto, o relator, o ministro Gilmar Mendes, determinou a intimação da Defensoria Pública da União para que assumisse o patrocínio do feito, adotando, por analogia, a legitimidade prevista na lei do mandado de injunção. E a DPU assumiu o patrocínio da causa até o seu julgamento, né? Assumiu o seu papel. Então, no dia 20 de outubro do ano passado, bom, primeiro eu tenho que explicar do que se trata esse HC. Esse HC, ele tem uma relação com o HC, que é muito conhecido, o HC 143641, que também foi julgado pela segunda turma do STF, só que o relator, no caso, o ministro Lewandowski, em que se decidiu a respeito da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para as mães de crianças, adolescentes, então até 12 anos de idade, pessoas também com deficiência. Enfim, esse HC 165704, ele é uma extensão, há uma ampliação para pessoas distintas às mães, mas que sejam responsáveis por crianças e pessoas com deficiências. E, nesse caso, atingindo também pessoas do sexo masculino, outras pessoas, assim, que não são o pai, mas são parentes próximos ou não, mas pessoas responsáveis por crianças e pessoas com deficiência. E aí, o que é interessante é que quando o ministro Gilmar Mendes deferiu essa, né, e foi seguido à unanimidade, ele disse que a execução dessa decisão deve ser realizada de forma diligente, verificando-se as peculiaridades de cada caso, cabendo ao magistrado justificar os casos excepcionais
onde as situações de riscos sociais ou de processo exigem a fixação de outras cautelares, inclusive a manutenção da prisão preventiva. Então, mas ao mesmo tempo em que ele diz que tem essa execução que é direcionada a cada caso concreto, ele reconheceu que era uma demanda, como ele disse, policêntrica em relação às partes envolvidas e complexa no que se refere à implementação da decisão e que tem que seguir uma lógica que não é a lógica do processo tradicional. Então, ele faz menção a várias decisões proferidas em outros países, né, de mecanismos de implementação de uma decisão como essa, né? E aí ele propôs, então ele disse quais são essas técnicas de implementação, mas ele disse naquele momento, em outubro de 2020, que proponho, né, que o cumprimento, em primeiro lugar, ele entendeu que o cumprimento da decisão deveria ser acompanhado pelo DMF no âmbito do CNJ. Propôs ainda que os tribunais de justiça e tribunais regionais federais do país encaminhassem informações à corte sobre os casos de concessão da prisão domiciliar com base neste precedente no prazo de 45 dias. E aí ele disse, com a chegada dessas informações, penso que é possível se avaliar sobre a necessidade de novas medidas de fiscalização, inclusive a eventual realização de audiência pública para apresentação dos resultados. O que aconteceu? Em 13 de abril deste ano, 4 pessoas entraram foram 2 pedidos de extensão relativos a 4 pessoas, pedindo a extensão do habeas corpus para elas, né? Mas acontece que o habeas corpus era coletivo, quer dizer que, então, o que o tribunal fez? Ele não conheceu e aprovou a convocação de audiência pública. Por quê? Porque as informações dos tribunais de justiça, elas não tinham vindo ou em um pequeno número. Então, o que o ministro entendeu, e foi por todos da turma considerado, que a audiência pública seria uma oportunidade para esclarecer dúvidas e dificuldades no cumprimento da decisão, né? E ele disse o seguinte, o debate é necessário diante da escassez de informações e de uma certa resistência para a implementação das ordens e a jurisprudência do STF em relação ao sistema de justiça criminal. E aí ele disse que nessa discussão deveria ser abordada a questão prévia de uma declaração que já havia sido feita do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro. Nesse despacho convocatório, o ministro Gilmar Mendes destacou a relevância da questão que envolve a violação sistemática dos direitos e garantias fundamentais das pessoas presas em um cenário que já foi reconhecido o S, né, como tem a sigla que tem sido utilizada. E aí que houve essa audiência pública do dia 14 de junho de 21, deste ano, enfim, e que eu vou voltar a ela, a compreensão que eu tive, a síntese que eu consegui extrair, na linha do que o Fábio falou, mas eu quero ainda fazer comentários adicionais. Então, o que nós temos agora
numa sessão virtual, finalizada no dia 27 de agosto, bem recentemente, a segunda turma, diante dos resultados dessa audiência pública. O relatório não é conhecido, pelo menos eu não vi a publicação de nenhum relatório, mas que ele foi feito, foi. Tanto que, no dia 27 de agosto, a segunda turma determinou que todos os tribunais do país apresentem em 30 dias relatório sobre as medidas adotadas para o cumprimento da decisão tomada no HC 165704. Né? Também foi marcada uma nova audiência, a ser realizada no dia 27 deste mês, 27 de setembro, a partir das 9 horas, de uma forma virtual, para monitoramento direto do cumprimento da ordem pelos tribunais de justiça do Amazonas, do Ceará, do Distrito Federal, Territórios, do Paraná, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Segundo o relator, estas cortes apresentam problemas mais sérios de superlotação e violação de direitos, que já foram, inclusive, objeto de decisões do STF e da Corte Interamericana. Bom, saíram algumas notícias, né, no informativo do STF, né, sobre esse julgamento, e pontuadas algumas informações que foram coletadas. Por exemplo, ele chamou a atenção de que a chance de uma pessoa presa ser morta é duas vezes e meia maior do que uma pessoa em liberdade, né? Deu para perceber também como ele se interessou nas estatísticas, né, que foram apresentadas pela pesquisadora da Fiocruz a respeito da situação sanitária de saúde das pessoas presas no Brasil. Bom, então, eu acho que eu tenho uns 15 minutos, nesses 15 minutos eu quero relatar um pouco, sintetizar a minha percepção desse habeas corpus. Ele se constitui numa situação paradigmática, mais ainda do que a situação anterior, né, do HC 143.641. Porque, no caso das mulheres mães, o papel social delas como cuidadoras torna muito mais aceitável a concessão da prisão domiciliar. Embora eu tenha visto em vários casos a resistência dos juízes de conceder a prisão domiciliar, porque se trata de tráfico, e se a mãe pratica o tráfico, ela não pode ser uma boa mãe, ela não é uma boa mãe, né? Então, isso são estereótipos direcionados às mulheres. Então, vocês vejam, quando essa ampliação se dá para os pais, dizer, a resistência vai ser maior, porque há um estereótipo de que é aquele estereótipo, as crianças são cuidadas pelas mães e não pelos pais, né? E esse recado que o HC dá, para mim, ele é muito positivo, porque ele faz a gente pensar, faz a sociedade pensar que o cuidado com as crianças é um cuidado que é da mãe e que é do pai. Né? Então, que o pai também não pode ser privado da convivência, ou a criança, porque o foco é o direito da criança e do adolescente e das pessoas com deficiência, o direito da convivência com os seus pais. Agora, então, o que a gente vê de todos os relatos? Que
o ECI persiste, e o pior é que agora não há mais recursos financeiros para descontingenciar. O dinheiro desapareceu. E os aportes do FUNPEN diminuíram drasticamente. As vagas, elas não aumentaram, ou se aumentaram, ela é um número irrisório. As rebeliões, elas continuaram. E há muitas manifestações de familiares, como nunca houve, porque o direito dos familiares de ter notícias, né, de ter notícias, porque nessa pandemia da Covid, a gente entende, não dá para entrar e tal, mas não tem uma solução, não tem a solução da videochamada, não dá para proporcionar o acesso ao telefone, e o que a gente vê é não. Você não tem notícias, você não tem acesso ao telefone, e aí você não tem acesso à visita, não tendo acesso à visita, você não tem acesso a uma alimentação melhor, a um medicamento, enfim. Então, a superlotação, ela se mantém, a situação sanitária é gravíssima, a água é racionada, a alimentação é precária, e o que me tocou mais é a palavra tortura, e a gente vê um vídeo de tortura, né, do preso sendo torturado, ali pela polícia penal, que eram os agentes penitenciários aqui da Papuda, no Distrito Federal. A superlotação, ao que parece, ela foi controlada, em certa medida, pela recomendação número 62 do CNJ, né, para conceder uma antecipação do regime para pessoas com comorbidade, enfim, aquela não vou me deter aqui, é bem conhecida. Então, o que a gente vê é que o CNJ, ele se orienta pela ideia de redução do encarceramento, mas o CNMP, o CNPSCP e o DEPEN se orientam, eles propõem melhorias de gestão. Dizem que tudo é uma questão de falta de dados precisos, e realmente porque não dá para, por exemplo, saber quem são os pais, porque esses dados não são coletados, né? Assim como na audiência de custódia, a gente não sabe. Não dá para fazer uma avaliação do ponto de vista do racismo, né? Porque não há registros das pessoas que se autodeclaram negras ou que se autodeclaram indígenas. Essas coisas todas, elas não têm sido registradas, e agora, muito recentemente, então, estão sendo editados normativos para que haja essa coleta, né? Mas me parece que é muito mais do que isso, e que não basta dizer, como esses órgãos dizem, que a questão é complexa, né? Ou que a questão é heterogênea, que nós temos que ver que há lugares no Brasil e que as coisas estão melhor e em outros não estão, e que há boas práticas, né? A maioria não é possível, né? Essas boas práticas é a minoria, essa heterogeneidade ela existe, mas o que prevalece é a superlotação e a violação de direitos. Então, o DEPEN, ele claramente afirmou que trabalha para a estrutura, não para o encarceramento ou para o desencarceramento. E aí me parece que esse é um grande problema, essa aparente neutralidade, né? Esses órgãos, eles não questionam a criminalização das drogas.
há um descumprimento pelos tribunais, isso está sendo reconhecido agora com essa chamada para tribunais específicos. E o pior, que as pesquisadoras Heloísa Almeida e a Bruna Angotti, da Fundação Getúlio Vargas, na pesquisa que elas fizeram, elas demonstram que o próprio Supremo Tribunal Federal ele tem resistência, fizeram um levantamento das decisões, né? Até não chegaram a dizer isso, mas eu imagino que da própria segunda turma não concedendo, entrando em choque com os seus próprios precedentes nos dois HC. As prisões cautelares, elas correspondem nessa faixa de 40% a 50% do total de pessoas presas, isso é muito. O que eu percebi? Uma controvérsia sobre redução ou não de criminalidade, e sem evidências, dizendo que há uma redução de criminalidade no Brasil, ou sobre a efetividade das equipes de saúde, dizendo que há uma efetividade. Eu não consegui ver isso por tantos relatos que foram trazidos. Então, o Ministério Público e as associações de juízes e próprios, vamos dizer, representantes das associações e mesmo como dentro da sua atividade profissional, eles procuram lembrar da ponderação entre os interesses das vítimas, da ordem pública e os interesses da criança e adolescente, das pessoas com deficiência, e a existência de organizações criminosas, então, justificaria a necessidade de maior segurança dentro dos estabelecimentos. Qualquer pessoa que é flagrada com drogas é considerada perigosa, mas não se pergunta como e por que as facções criminosas se multiplicam nos estabelecimentos prisionais. Nesse ponto, é muito bom ouvir a fala do ex-ministro Raul Jungmann, né? E por que não se pergunta por que as pessoas consomem drogas e por que elas vão consumir, estão consumindo cada vez mais drogas. Nós estamos numa epidemia global de depressão, de transtorno mental, causados pela epidemia, por toda essa crise climática, enfim. Então, as pessoas elas recorrem às drogas e ninguém se pergunta qual é a melhor política. É mesmo a política de guerra às drogas? Então, o recrudescimento de segurança no interior dos presídios é incompatível com projetos de trabalho, de educação ou de práticas restaurativas. É muito desproporcional o número de vagas para as equipes médicas e psicossociais em relação às vagas da Polícia Penal. Eu fui olhar na internet, está cheio de concurso para a Polícia Penal, é ótimo, né? Ganha relativamente bem, são milhares de vagas. Aí eu vou procurar as vagas para os psicossociais, são contratos temporários, aí tem aqui e ali uma ação civil pública que exige que haja um concurso com cargos efetivos, mas são coisas assim de centenas, coisa pouca. Então, o sistema penitenciário tornou-se claramente um locus de repressão e a ideia de ressocialização ou de reeducação foi totalmente esvaziada. Não houve interesse nenhum nessa audiência do Congresso Nacional em participar da audiência pública. Só 2 deputados, um claramente que deve ter atendido a um convite do ministro Gilmar Mendes, porque foi aluno do IDP, foi orientado, né? Então, vejam que o relatório da comissão sobre as violações dos direitos humanos no sistema penitenciário, passados mais de 10 anos, ainda não foi votado, né?
Então, a pauta do desencarceramento é uma pauta dos movimentos sociais, da sociedade civil, da defensoria, da advocacia, de pesquisadores e pesquisadoras, mas não é uma política assumida pelo Estado no seu braço executivo, nem como civil, do legislativo. Os impactos negativos da política punitiva precisa ser demonstrada, e agora a coisa que está na moda é dizer com evidências. Nós temos muitas evidências disso, que a violência do sistema penitenciário, ela alimenta essa violência fora do sistema penitenciário. Então, não só com evidências que precisa ser demonstrado, mas também por campanhas de esclarecimento sobre as vantagens de maiores investimentos em políticas sociais fora do cárcere e dentro do cárcere. E eu já estou finalizando, senhor presidente. Diante destas constatações, o que esperar da capacidade operacional do Supremo Tribunal Federal, ou mais especificamente da segunda turma, de monitorar o cumprimento das decisões direcionadas a reduzir o encarceramento e de promover a articulação interinstitucional e intersetorial em todos os níveis, em todos os países. Nessa decisão, quando fala dos mecanismos, na decisão inicial, né, no acórdão primeiro, o ministro Gilmar, ele diz que as técnicas de implementação são realização de acordos ou planos de implementação entre as partes, definição de parâmetros e indicadores que possibilitem avaliar o grau de avanço no cumprimento da decisão em termos de direitos fundamentais. Bom, a realização de audiências públicas já está sendo feito. A nomeação, isso que eu quero chamar a atenção, a nomeação de auxiliares da Corte ou de comissões responsáveis pela fiscalização do cumprimento da decisão e a emissão de relatórios, dentre outras medidas. O Supremo Tribunal Federal, ele se vale, claro, do CNJ, do DMF, mas claramente é impossível fazer tudo isso, né? É verdade que a redução do encarceramento no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, teve por impulso uma decisão judicial. Então, o STF, eu vejo, e o CNJ, com essa decisão nesse HC, estão se propondo a fazer a sua parte. A questão que eu proponho para debate é como nós, do IBEP, de seus variados lugares institucionais, podemos contribuir para que outros atores institucionais façam a sua parte e também como esclarecer a opinião pública e como nós, como IBEP, por exemplo, poderíamos diretamente nos apresentar para contribuir, por exemplo, com relatórios, né, acerca da implementação dessa decisão. Eu sei que eu passei aqui 3 minutos pelos meus cálculos, eu peço escusas, e então aguardo aqui, né, que a gente continue com o nosso debate. Muito obrigado, 2 excelentes exposições, trazendo pontos essenciais, não só apenas da DPF, mas dos HCs citados. Nós temos aí, acho que uma noite inteira para debate, né? Pena que temos a limitação do tempo. E eu estava escrevendo aqui, antes da professora terminar, há um artigo muito interessante de Breno Bahia Magalhães, que escreveu um artigo na revista da Fundação Getúlio Vargas, falando da questão da efetividade das medidas cautelares na DPF,
e como se daria concretude, se tornariam essas medidas, enfim, factíveis do ponto de vista não apenas legal, mas prático. E é um autor que ele se baseia também num estudo de um norte-americano chamado Gerald Rosenberg, sobre a questão do quadro de mudanças, que ele não é apenas jurídico, mas ele deve ser fático também, e como há essa inter-relação entre a faticidade e o mundo jus, vamos dizer assim, né? Eu abro o espaço, neste momento, para qualquer dos colegas que estiver nos assistindo, que quiser fazer um questionamento pelo chat, estamos todos à disposição. Eu acho que a professora Ela também colocou, assim, de forma magistral, um problema central nessa discussão do encarceramento, que é o fracasso da política da guerra às drogas, notadamente capitaneado aí pelos Estados Unidos a partir dos anos 70, tem histórico anterior até, mas a partir dos anos 70, nosso amigo Valois, magistrado do estado do Amazonas, escreveu uma tese de doutorado magnífica sobre isso aí, hoje ele está no pós-doutorado, co-orientado, inclusive, pelo nosso participante do IBEP, aqui, o Sérgio Salomão Secaira, e também o nosso queridíssimo Alvino Augusto de Sá, já falecido, né? Então, nós temos uma coisa muito importante aí, que é essa questão da nossa política de guerra às drogas, que não funciona há muito tempo, não está funcionando e tem gerado taxas de encarceramento brutais. Hoje, eu fui promovido a desembargadora ano passado, então a gente passa a ter uma visão do Estado sobre a questão das drogas a partir dos habeas corpus e das apelações que chegam. É impressionante o número de pessoas que não deveriam estar encarceradas em função das drogas, né? E constantemente a gente tem concedido habeas corpus, mas isso depende também, por incrível que pareça, da composição das câmaras do tribunal, porque o entendimento é muito variável, algumas mais rigorosas, vamos dizer assim, outras mais liberais. A minha é considerada uma das mais liberais, né? Então, a política judiciária sobre a questão da droga também é algo a ser debatido. E o Supremo, acho que vem de uma maneira muito incisiva, exigindo do Poder Judiciário uma posição mais coartada, ou pelo menos uma posição mais sensível aos tratados internacionais de direitos humanos, a toda a nossa Constituição Federal, enfim, a todos os diplomas legais aí que temos a necessidade de obedecer. Eu coloco a palavra à disposição, não sei se o Fábio tem alguma consideração, a doutora Ela também, se tem alguma consideração sobre as falas comuns, se gostariam de fazer algum acréscimo, a palavra está com os senhores. Eu preferiria passar, e a gente fazer uma conversa ampliada. Então, tá ótimo. Agora é a hora de jantar e do vinho, ficaríamos até as 22 horas, né, Fábio? Colocaste aí. Pois não, Vera? É um prazer escutá-los, estar presente aqui com a professora Ela, que eu já de longo tempo conheço, meus cumprimentos pela palestra, a senhora vem ao encontro dos nossos objetivos, e Luciano, de tantas épocas de luta, né? E também lá na VEPMA mesmo, que acabou de fazer 20 anos da criação da Vara de Execução de Pena e Medida Alternativa, onde tantos queridos participaram, a falecida Cleusa, o Clademir também. E você que tanto tempo ficou, e pouco tempo, eu não sei quanto tempo foi, mas algum tempo na VEPMA e agora desembargador. Então, nós temos parceiros para ação, isso que importa. Professora Ela, eu gostaria de colocar o que também poderá ser objeto do nosso trabalho, de chamar a atenção para a ausência. Desde 1995 não existe censo penitenciário, a gente não tem dados há muito tempo. Nós fazemos políticas públicas sem dados, de penas alternativas também, né? E foi um pleito antigo também, quando estava já há 20 anos no Ministério da Justiça. Houve um levantamento, o IBGE ia fazer, mas depois ficou muito caro, enfim, ninguém mais falou nada. Imagina, até na pandemia a gente não tem noção de quantas pessoas morreram, quantas pessoas tiveram problemas com a Covid, aquela massa toda encarcerada, enfim. A gente continua fazendo políticas públicas e projetos sem ter noção de realidade. Então, eu queria ouvi-la sobre isso. Sim, com relação a esse censo, eu tenho a impressão
Bom, um dos grandes problemas é o seguinte, é que as informações que são coletadas pelo DEPEN dependem dessas informações que são repassadas pelos estados, né? Então, a gente nunca consegue um quadro que seja realmente acurado, porque essas informações elas têm muitas falhas. Além do que, o movimento, né, do entra e sai, ele é diário. Então, inclusive, no caso, o CNJ, ele tem outros sistemas, aquele do banco do BNNP, né? Eu acho que, vamos dizer, em termos de informações de quantos presos e mandados de prisão e tal, não é tanto esse o problema, né? Mas nós não temos informações qualificadas. Por exemplo, com relação à população LGBTI, com relação a indígenas, né, com a resolução 287, se não me falha a memória, do CNJ, que exige o respeito, né, a diversidade cultural, o respeito aos costumes, então você precisa saber quem é quem, né? Então, essas coisas, ela tem muita coisa que está invisível, né? Mas, enfim, isso é um problema de muitos anos, como é que eu vou dizer? Eu acho que, nesse ponto, a federação, tá, ela não consegue, o poder central do DEPEN, ele não consegue estabelecer vamos dizer, uma obrigatoriedade, porque existem políticas, inclusive, nos estados diferenciadas, né? Mas, enfim, Vera, você tem razão que, se a gente não tem dados, a elaboração das políticas públicas, ela fica um pouco prejudicada. Mas eu acho que isso não é, vamos dizer, não é o problema, sabe? Não é o grande problema para a gente fazer a redução do encarceramento. Pois não, professora, também passa pelo preconceito e também aquela noção, né, que se está preso, deve pagar, inclusive com a situação desumana que vive. Quer dizer, na realidade, a situação desumana que vivem os presos no país é como se fosse a continuação da pena e está tudo bem. Inclusive, a dificuldade que se tem quando se tem uma construção de penitenciário nos municípios, a dificuldade que se tem para construir penitenciárias. O município é o primeiro a dizer que não. É uma dificuldade muito grande. Então, assim, acredito que talvez passe pela necessidade de se fazer uma campanha, um esclarecimento à população, né, do que é esse ser humano, o que ele está fazendo lá, e que ele vai voltar para a comunidade. É no município que ele pratica o crime, e para lá ele vai voltar, né? Então, acho que o IBEP também tem essa missão, né, de fortalecer esse entendimento e procurar mostrar que a situação desumana e inconstitucional das coisas não faz parte da punição dele, do preso, né? Vera, não sei se me permites, no Poder Judiciário, hoje, o CNJ possui vários e muitos dados e bem qualificados sobre execução da pena privativa de liberdade e também sobre alternativas penais. A partir de 2017, o CNJ passou a implantar um sistema chamado Sistema Eletrônico de Execução Unificado, CEU, né? Que é o processo eletrônico na órbita da execução, acabando com aqueles processos físicos. Todos os estados o adotaram obrigatoriamente. São Paulo está sendo o último estado, pelo tamanho da massa carcerária que possui, a implantar o seu. O sistema se intercomunica em todo o Brasil. Se eu, por exemplo, aqui como juiz de Porto Alegre, quiser mandar a execução penal para Curitiba,
eletronicamente ela vai no mesmo dia lá, já chegou o processo eletrônico para o juiz de Curitiba. E ali, nesse sistema, nós temos inúmeros dados sobre pena privativa de liberdade, pessoas, faixa etária. Temos, claro, que fazer um refinamento, por exemplo, na questão racial, na questão do indígena, na questão da população LGBT, mas esse sistema hoje, que já está implantado no Brasil, ele permite essa pesquisa. Inclusive, nas alternativas penais, nós temos dados riquíssimos, e que o CNJ já está trabalhando sobre eles, para implantar justamente os escritórios sociais para ampliar a questão das alternativas penais. E a partir do quê? Desses dados que foram coletados no sistema SEU, que é muito bom, é um sistema que se originou no Paraná. Ele, originariamente, ele foi aplicado para a área da infância e juventude, e ele foi adaptado para a execução penal, né? Então, ele possui vários dados. Do ponto de vista do Poder Judiciário, temos dados, sim, sobre os quais trabalhar. Então, essa questão dos dados, do desenvolvimento de uma política pública, nós temos onde começar e onde partir. Talvez o maior problema seja nos executivos dos estados, né? Nos governos estaduais. Este, sim, perdido. Mas um estado que desponta e com excelência, que eu me lembre aqui, o estado do Paraná, que, quando foi secretária de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, a Maria Tereza Willy Gomes, ela implantou um sistema eletrônico no Paraná que é um espetáculo. Hoje nós temos no estado do Paraná várias e valiosas informações sobre as pessoas que estão cumprindo pena privativa de liberdade e também as penas restritivas de direito naquele estado. Um sistema muito bom, inclusive, por exemplo, o administrador do presídio lá de Londrina ou de Umuarama recebe, fulano de tal terá direito à progressão daqui a 7 dias. O que o senhor já mande para o juiz o atestado de conduta carcerária para que ele receba a progressão no dia em que ele implementa o requisito objetivo. Então, já temos um sistema, é questão de difundir, especialmente hoje, na órbita dos executivos estaduais. Nossa, Luciano. Muito importante, Luciano. Temos que difundir, eu não conhecia. Muito obrigada, porque eu sabia do CNJ, mas como eu não tinha na ponta da língua todos esses dados, foi ótimo. Mas eu queria só complementar o seguinte, Vera, porque eu falei na questão dos familiares, né? E nessa audiência pública, muitos familiares mandaram vídeos, assim, está bem presente, né? A dor, o sofrimento dos familiares. E aí, eu acho que o que acontece é uma polarização, assim, dizer, e as vítimas, né? No caso do tráfico, nas sentenças, a gente sempre vê o juiz dizer assim, que são famílias que foram desestruturadas, desagregadas, repetem sempre a mesma coisa, e é uma mera retórica. É verdade que nos casos de roubo, né? Porque muita gente com furto também que está preso, mas roubo tem grave ameaça, tem, claro, o roubo qualificado, mas, assim, numa pesquisa que a Fabiana Barreto fez no Grupo Candango de Criminologia, que foi muito interessante, nós demonstramos que as vítimas, elas também querem ser ouvidas, e não é exatamente assim, essa coisa que a gente pensa que a vítima quer que aquele perpetrador de um roubo, por exemplo, que ele fique tantos anos na cadeia. Às vezes, ela quer saber por que ela, né, a vítima, ela foi escolhida para ter aquele momento de estresse. Então, quando eu quero deixar claro aqui que nessa nossa atuação nós também temos que ouvir as vítimas, e isso está dentro daquilo com que você trabalha, né, do paradigma restaurativo. Nós não podemos deixar essas pessoas num confronto, elas próprias podem encontrar soluções melhores do que essa solução da prisão. Concordo plenamente, concordo plenamente. A vítima, a gente não tem programas destinados às vítimas no país, né? Sempre elas foram relegadas em segundo plano. E no foco restaurativo, elas podem ser incluídas e deverão ser incluídas, é muito importante, para falar sobre o que sentiram
Até porque a pessoa que cometeu o delito pode refletir também, de sua parte, o reflexo daquilo que ele causou. Quem mais tem pergunta? Eu esqueci de falar de Márcia de Alencar hoje. Está excepcionalmente bonita. Hoje ela se preparou para a abertura do evento do IBEP hoje. Está um espetáculo, a Márcia. Márcia, eu esqueci de passar a palavra para ti, de te elogiar, porque foi essencial na reestruturação do IBEP. Boa noite, Luciano. No ponto que tanto o Fábio e a professora ela colocou, eu tenho uma pergunta, não é? Em relação a essa quase fragmentação do que é com a entrada da Polícia Penal, transformando o sistema de justiça criminal como uma política de segurança pública e não de administração penitenciária, a partir, né, da emenda constitucional que está para ser regulamentada, qual seria o papel dos municípios nesse novo modelo que já está colocado para que a gente pense a política penitenciária no Brasil. Quando a professora ela fala que nós não temos um volume de contratos para ter uma massa de assistentes sociais, de psicólogos, especialistas de apoio técnico penal dentro do sistema prisionais, e quando lembro que todas as estruturas de prevenção não estão nos estados, estão nos municípios. Então, qual seria o papel para basilar, para fazer uma equalização, um equilíbrio na administração da justiça penal com segurança pública e cidadania? Posso? Fala, Fábio. Fábio. Não, Vamos ver, Fábio. Bom, essa é uma questão com a qual eu acabei trabalhando quando nós formulamos lá a primeira política nacional de educação nas prisões, né? Que também foi um pouco emulando a política nacional de saúde nas prisões. E eu não, por mais que eu tente pensar alternativas, eu não consigo escapar, né, da compreensão de que se a gente compreende a pessoa que está encarcerada como, né, uma cidadã, um cidadão, é evidente que a gente tem que pensar que elas têm os mesmos direitos das demais pessoas, né? Então, que a rede escolar precisa ir para o presídio, que a rede de saúde precisa ir para o presídio, né? Rompendo aquela segmentação que existe. Ou que, enfim, a administração penitenciária tinha o seu próprio hospital, tinha os seus próprios quadro de professor, né? Eu acho que essa porosidade do sistema prisional para as políticas sociais, ela é benéfica em muitos sentidos, né? Não só nesse sentido de realmente indicar um reconhecimento da cidadania, mas também de oxigenar a administração penitenciária com esses outros saberes, né, que são cultivados nessas outras áreas de política, né? E aí, evidentemente, é o município que faz esse papel, né? Eu continuo pensando assim, eu acho que é isso. Identificação penitenciária, aumentar o antagonismo entre... Oi? Continua, está dando uma interrupção rápida. Desculpa. Tá dando. Fala aí. Eu acho que pode a caracterização do pessoal penitenciário como polícia, eu acho que pode aumentar o antagonismo entre né, a segurança e as assistências da lei de execução penal dentro do presídio, né? Então, essa é uma coisa que a gente tem que levar em conta, que pensar. Eu acho que, quando foi aprovada a PEC, acho que se deu pouca atenção a isso, né? E vamos ver se é possível trabalhar isso dentro da regulamentação e, mais do que isso, no cotidiano. Pensando, talvez, em fundos penais municipais, né? E aí uma efetiva participação nas políticas de assistência pelos municípios previstos na legislação. Aí eu acho que precisaria de uma alteração legislativa nesse sentido, não? Márcia, uma sugestão
Talvez essa seja uma das primeiras demandas do IBEP. A meu ver, na repartição constitucional de competências, o município não tem a ver, em tese, com a área de segurança pública. Ela é responsabilidade da União e, prioritariamente, dos estados. Então, na órbita da execução, teria que haver uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, atribuindo ao município essa responsabilidade. E qual seria o mecanismo para atrair o município? Aquele município, por exemplo, que recebesse uma casa prisional ou que desenvolvesse mais do que isso, alternativas penais exitosas, ele poderia receber contrapartidas da União e dos estados financeiras, do ponto de vista da repartição tributária. Então, aí eu acho que é um grande mote e uma grande questão para incentivar os municípios a fazerem isso. Aqui no estado, houve uma lei estadual que era governadora a Aida Cruzes, e havia uma resistência enorme dos municípios em receber novas casas prisionais, seja do regime fechado ou do semiaberto. Ela instituiu uma lei estadual incentivando, dando incentivos por parte do Estado no recebimento, na repartição do ICMS ou de uma parte do ICMS que não era carimbada e que o município receberia um valor a maior se recepcionasse aquela casa prisional. O que eu acho? Não é só questão de construção de presídio, mas desenvolvimento de alternativas penais em nível local. E isso pode ser pensado em termos de PEC, né, e incentivos tributários e financeiros para os municípios. Ok. Excelente. Obrigada. Muito bom, Luciana. Obrigada. Professora Ela. A senhora quer usar a palavra sobre esse assunto? Não. Depois, se tiver nos 5 minutinhos, 3 minutinhos finais, eu só quero falar sobre a questão da compensação, né, que o Fábio me provocou. Pois não, pode falar. Posso falar? Bom, então, entre as várias propostas, né, que foram apresentadas pelas pessoas, instituições, uma delas, que inclusive o CNPCP se manifestou frontalmente contrário, que é o da compensação penal, né? A compensação penal é uma, vamos dizer, tem uma certa semelhança com a remissão, né? Remissão pelo estudo, pelo trabalho, só que essa, vamos dizer, essa remissão, essa detração, ela seria pelo excesso de punição, né? Porque pela lei o preso ele perde direitos, mas ele não perde todos os direitos, e mesmo aquele que ele perde, ele é dentro de limites, né? Então, ele não pode ser sujeito a tratamento degradante ou tortura. Então, quando existe uma situação de tortura, de tratamento degradante, já há, em alguns países, uma solução de que aquele preso, ele ganha, por exemplo, um dia de pena vale 2 ou 3, né? No caso do Brasil, nós já temos uma decisão do sistema interamericano, no caso lá do complexo, Plácido, né? É uma prisão no Rio de Janeiro, Plácido, agora eu não sei direitinho o nome desse estabelecimento prisional. A questão foi levada ao sistema interamericano e a Corte, obrigada, Ana Lúcia, Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, e a Corte Interamericana, na decisão, um dos pontos é esse, que as pessoas ali devem ter reduzida a sua pena, tendo em vista a situação degradante, né? Então, isso aí tem bases doutrinárias, aqui no Brasil, por exemplo, Juarez Tavares tem escrito sobre isso, na Argentina,
Zaffaroni e o grupo de pesquisa deles. Então, é parte de uma questão filosófica, né, desenvolvida pela Ana Messutti sobre o tempo, né, porque a prisão ela foi construída em cima de uma lógica do tempo que é lá de 200 anos atrás. Hoje em dia, o tempo é diferente, né? E até há mais tempo atrás, há uma distinção do tempo da pessoa idosa, por isso que é reduzida a pena da pessoa idosa, né? Então, eu acho que esse é um campo que o IBEP, né, em termos de estudos, que nós deveríamos nos aprofundar, né, porque realmente é uma solução e vai ser uma solução. O Supremo ele pode estabelecer parâmetros, mas o CNJ também poderia estabelecer parâmetros de como medir, né, esse a mais, esse plus de punitividade. E a outra coisa, só para terminar, que foi falada, e que parece que também está mais sedimentada do que a questão da compensação punitiva ou compensação penal, é a do numerus clausus, né? Quer dizer que cada estabelecimento prisional tem um limite e só entra um preso a mais se sair outro, né? Então, essa é uma decisão que o Supremo pode estabelecer. Eu acho que é bem interessante. O Supremo, a gente já viu, ele não vai poder fazer tudo, ele tem que escolher algumas coisas, elas podem ser muito indutoras, né? E se, por exemplo, ele estabelece dessa decisão do numerus clausus, o administrador que não cumprir, ele pode ser responsabilizado individualmente, que essa é uma questão que eu acho que também a gente tem que pensar, porque tudo é assim, é responsabilidade do Estado, né? Danos morais o Estado paga, mas tem que ser aquele administrador que por exemplo, que deixa que aconteça a tortura, que não melhora as condições prisionais, ele deve ser responsabilizado individualmente. Concordo plenamente. Perfeito. Fábio, as tuas considerações finais, e depois eu passo para a professora Ela. Não, eu já terminei. Já terminou? Então tá. Contigo, Luciano. Fábio, por favor, suas considerações finais. Depois passo a palavra para o cerimonial de imediato. Obrigado, porque estava muito instável aqui a Suas considerações finais, por favor. 3 minutinhos. Muito rápido. De novo, agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Um debate muito rico, né, também com as pessoas aqui do chat. Queria agradecer pelas perguntas, pelos comentários. Eu acho que tudo isso fica como memória desse evento, né, que a gente pode processar. Acho bem apropriada, né, a condução que a professora Ela deu na fala dela e que eu acho que depois muita gente retomou no sentido de pensar o que a gente pode fazer como instituto, né? Isso não foi muito a minha ênfase, né, na minha fala, mas eu acho que essas ideias que ela colocou de, né, eventualmente ser um dos agentes, né, externos assessorando o STF, ou de promover esses debates, né, promover um debate normativo, né, que seja crucial, que possa ter resultados cruciais como esse da compensação, enfim, algo que tem esse caráter estratégico, também pode ser uma contribuição que a gente pode dar, né? E eu acho que tem que ser por aí o que a gente pode tirar daqui, né? Pensar formas de engajamento que sejam específicas e com a possibilidade de alto impacto, e ligando isso tudo ao tema da mesa, né? Eu acho que o estado de coisas inconstitucional abre essa oportunidade, né? Abre esse espaço para que organizações como a nossa possam fazer essa diferença. Valeu, muito bom ver todo mundo, e uma pena mesmo, né, que não tem o jantar na sequência. Pois é. Aí, vamos nos reunir no ano que vem, certamente num congresso presencial.
né? Mas com a pandemia já superada, todo mundo vacinado, etc. Eu gostaria de agradecer o Fábio Sais Silva pela sua exposição, também a professora Ela Beco, Valcomero de Castilhos. Excelentes exposições, ficaram muitas pontas ainda que nós poderíamos debater toda noite, né? Porque o tema é instigante, todos nós gostamos desse tema, não é para menos que nós estamos todos no IBEP, né? E espero e agradeço também pelo pessoal do IBEP pelo gentil convite que me foi formulado, e nesse momento passo a palavra ao cerimonial. Bom, o cerimonial somos nós agora. Então, professora Ela, muito obrigada pela sua palestra, que sempre nos enriquece. Estaremos sempre em contato para trocar ideias, projetos e mudar essa realidade. Obrigada, Luciano, e também pelo teu incentivo, pela tua visão e por tudo que a gente pode fazer juntos. O Fábio, né, querido, que está longe, mas está perto da gente agora, muito obrigada. A tua contribuição é valiosa e vamos ver se a gente janta junto mesmo, que eu estou com muita saudade de aglomerar. Mônica, querida, um beijo para você e todos os demais que estão participando. Então, com muita satisfação, eu digo que esse dia foi pleno, né, de enriquecimento e novas propostas que motivam a nossa vida, e nós temos esses ideais. Bom, quero convidar todos para amanhã às 9h30, sem falta, a Conferência Internacional sobre Desencarceramento, do professor espanhol Iñaki Rivera. Não perca, sob a presidência do professor Salomão Checária. Amanhã, então, 9h30, vamos levantar cedo, traz teu chimarrão, viu, Luciano? E a gente continua aqui. Um abraço, uma boa noite para vocês e muito obrigado pela presença. Beijo no coração de todos.